Olá pessoal, eu sou o professor Celso, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar continuando aí a nossa preparação para a prova do Enseja do ano de 2024. Vou estar falando num tema bem importante, pessoal, que é a nossa República. Nós estamos falando sobre a história do Brasil aqui no nosso canal e vou dar algumas dicas interessantes aí o que aconteceu no período da nossa Primeira República. Hoje nós vamos falar da Primeira República, vamos falar também da Revolução de 1930 e a Primeira Era Vargas. Então não saia do vídeo, eu volto daqui a pouco e trago informações importantes aí para a sua preparação da prova do Enseja. Pessoal, na aula passada, nós falamos com vocês, na aula de número 2, a respeito da independência do nosso país. Falamos do primeiro reinado de Dom Pedro I. Falamos também a respeito do período regencial, né? E falamos também do golpe da maioridade, né? Da regência trina e também do segundo reinado. Todos esses fatos relacionados à história do nosso país, né? Que compreende aí o período de 1822, 7 de setembro de 1822, até 1840. Na aula de hoje, que é a aula de número 3, nós vamos estar continuando falando com vocês a respeito da história do Brasil, falando de alguns fatos importantes. Dessa vez aqui estou com a linha do tempo aqui na tela, né, para mostrar para vocês. Nós vamos começar no ano de 1889, né, um período que é um divisor de águas aqui da história do nosso país, aonde se encerra o período da monarquia e inicia aqui então o período que nós chamamos de república, né, a nossa República do Brasil. É no 15 de novembro de 1889 é que vai ocorrer, então, essa inauguração, né, da nossa República do Brasil, né? Um golpe, né, na verdade, né, dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês vão acompanhar ao longo da história do Brasil que o Brasil, na nossa história, está presente muito a palavra golpe, né? Então, pessoal, o que vai acontecer nesse período, né, que nós chamamos de República, né, também conhecido também os 30 primeiros anos, né, da nossa República ali, né, de 1889 até 1930, né, esse período ficou marcado como conhecido como República Velha, ou também República das Espadas. Então, no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar então desse período aí, dos primeiros anos da República do Brasil, né, conhecido como República Velha. Vamos falar também da Revolução de 1930 e a Primeira Era Vargas. Então, fique com a gente aí, você que é novo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as informações aqui relacionadas à sua prova do Enseja e também, se puder, compartilhar com alguém, com um amigo, com um colega aí, nós seremos muito gratos por esta ação. Vamos lá então para a aula, pessoal? Então vamos ver a questão, o que foi então essa república, né, os primeiros anos aí da nossa República do Brasil, conhecido como República Velha e também República da Espada, né? Por que esse período ficou conhecido dessa forma, né? Tem esse nome, né? Quais fatos importantes marcaram esse período da nossa República? Primeiro, né, nós devemos levar em consideração, onde se fala de República das Espadas, é onde os militares administraram, então, nosso país aqui, são linha dura, né? Mão de ferro, né? Então, espada, uma referência aí também aos militares, os primeiros dois presidentes nossos, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, né? E depois o Marechal Floriano Peixoto, né? Quais eram as características, pessoal, dessa nossa república, né? Essa república conhecida também como República das Oligarquias, né? Então nós tivemos também nessa questão, né, os primeiros anos da república, como eu mencionei ali, foi, né,
tivemos os militares no poder, esses dois militares que falamos para vocês, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal Floriano Peixoto, conhecido também como Marechal de Ferro, né? É interessante quando nós falamos desse nome, né, do Marechal Floriano de Peixoto, nós fazemos uma lembrança aqui da capital do estado onde eu moro no estado de Santa Catarina, é a nossa capital, é a bela Florianópolis, né? Então, é uma homenagem aí ao Floriano Peixoto, né? Para quem não sabe, o nome da nossa capital, antes de ser Florianópolis, era Nossa Senhora do Desterro, tá? Depois houve uma revolta ali na ilha, né? E Floriano Peixoto controla essa revolta com o exército, né? E aí, então, ele dá esse nome, né? Em homenagem a ele mesmo, né? Não sei se para fazer com os revoltosos também lembrasse, né? Que não poderia fazer revolta, senão ia ser reprimido, né? Então, pessoal, depois desses dois militares, né, que comandou aí a nossa república, né, nós vamos ter então agora o poder civil, né? Tivemos presidentes então eleito, né? Então esse período vai ficar conhecido como República das Oligarquias, onde nós vamos ter dois grupos políticos governando o Brasil, né? E isso vai ser um grupo de São Paulo, né? Governador eleito de São Paulo, e também um grupo eleito para o estado de Minas Gerais. Por sinal, hoje esses dois estados são os dois colégios eleitorais que têm o maior número de eleitores no Brasil, né? Essa essa república, pessoal, ficou conhecida também como República do Café com Leite. Por que tem esse nome de República do Café com Leite, né? Nessa época, nós tínhamos São Paulo, né, um grande produtor de café, e o estado de Minas Gerais como um grande produtor de leite, né? Então, por isso esse nome, República do Café com Leite. Então, por alguns anos, né, o nosso país ficou sendo administrado por esses dois estados, né? Quando revezavam no poder, então, esses dois estados, né? Um presidente de São Paulo, depois substituído por um presidente de Minas Gerais, e assim foi se sucedendo, né? Com os dois estados muito influentes, né? Na questão econômica aqui do nosso país, né? Qual o fato que marcou essa República das Oligarquias, pessoal, né? Um fato curioso que marcou, e eu estou aqui com a imagem aqui, né, é as eleições, né? Como que eram as eleições nessa época aí da República das Oligarquias, e que os governadores de São Paulo e Minas Gerais, eles eram os presidentes do Brasil, né? Ocorria eleições no país, sim, né? Mas o que acontecia? Esses senhores, né, que nós chamamos de coronéis, né, eram senhores que eram da época ainda da Guarda Nacional, né? Eles eram componentes ali da Guarda Nacional, na época ainda do Brasil monarquia, Dom Pedro II, né? Do Segundo Império, né? E eles tinham também um poder político, né? Muitas das vezes, ou ele era o político, né? Ou ele apoiava alguém do seu interesse, né? Então, na imagem você está vendo ali, né? O coronel trazendo, né, o eleitor para votar. E nós chamamos isso de voto de cabresto. Nós chamamos, a história chama isso de voto de cabresto, ou seja, ele induzia a pessoa e dizia em quem o eleitor deveria votar, né? Então você está vendo ali ele chegando com o eleitor, né? A gente sabe que isso hoje daria prisão, né? Seria boca de urna, acho que nem seria boca de urna, né? Seria realmente uma contravenção aí nas leis eleitorais, né? Então, veja bem, na época, pessoal, né, o voto não era secreto, o voto era aberto. O eleitor teria que chegar ali na presença do responsável ali, que estava ali para acolher o voto do eleitor, e teria que dizer em alto e bom som em quem ele estaria votando, né? Diferente de hoje, que a gente sabe que o voto é secreto, né? Então, como que essa pessoa ia votar em outro candidato se o político foi que levou ele ali para votar, né? Então, ele seria obrigado a votar ou no político, né, que era, no caso, o patrão dele, muitas das vezes, né, ou era aquele a quem o político mandou ele votar, né? Não sei se isso se acontece em algum lugar do Brasil ainda hoje, acredito que sim, né? Pessoas votam com medo de perder o trabalho ou por orientação, isso é crime, não pode acontecer, né?
Comente aí no vídeo se a região que você mora, o estado que você mora, acontece ainda esse voto de cabresto, né? Pessoal, o que aconteceu de mais importante nesse período aí da República, né? E um dos fatos que marcou aí na virada do século XIX, do século XX, foi algumas revoltas, alguns conflitos. Se você observar a história do nosso país, ela é marcada por conflitos, conflitos no campo, conflitos na cidade, e é o que nós estamos vendo aqui no mapa aqui, ó. Vocês podem observar aqui no mapa que nós vamos ter alguns conflitos no Brasil, né? Guerras, greves, né? Nós temos aqui o cangaço ou o banditismo, né? Não sei, todos acreditam que lembram da história do cangaço no Brasil, né? Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião, né? Então, esse foi um dos conflitos que levou ano, né, para acontecer do exército conseguir eliminar, né, esse movimento lá no Nordeste do Brasil, movimento do banditismo, né? A história, filmes, né? Virou filme no Brasil, a história de Lampião, né? Tivemos Guerra de Canudos, né? Que também é uma parte importante na história do nosso país, né? Onde eles se uniram em uma fazenda, né? Naquela região ali de Canudos, e ali eles estavam dispostos, né, a viver ali e repartir os ganhos com eles ali, tudo que eles plantavam, tudo que eles criavam, né? E um movimento que realmente surgiu um efeito assim na época, né, que houve revolta ali, a polícia teve que, o exército brasileiro, né, muitas das vezes teve que ir ali para controlar esse movimento, acabar com esse movimento, muitas pessoas infelizmente perderam as suas vidas. Então a história do Brasil é marcada por manchada com sangue, né, sangue também de pessoas inocentes também, né. Tivemos também no Rio de Janeiro a revolta da vacina, né, isso já no governo de Rodrigues Alves, o presidente Rodrigues Alves, né, aonde ele manda o seu ministro da Saúde na época, Oswaldo Cruz, né, tem até uma fundação, acho que no Rio de Janeiro, com esse nome, né, Oswaldo Cruz, né, onde são produzidas vacinas ali no Rio de Janeiro, né. Então, essa questão de vacina, pessoal, é uma questão muito ainda controvérsia, né, que tem muitas pessoas que têm opiniões diferentes. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né, porque sempre quando fala de vacina é um assunto muito polêmico, né, e naquela época já era assim também, né. O que acontece, né, o governo quer vacinar a população do Rio de Janeiro devido a algumas doenças, né, que estavam acontecendo, proliferando pelo estado, principalmente a cidade de Rio de Janeiro, né, e as pessoas não sabiam, né, por que estava sendo vacinada. Então, elas praticamente estavam sendo vacinadas à força, né. Então, eles se revoltaram contra o governo, né, e queriam realmente saber, não queria, assim, queria ser vacinado à força, né, queria saber que vacina que era, qual é a função daquela vacina, né? Então tivemos essa revolta aí no Rio de Janeiro. Tivemos greves operárias em São Paulo também, Rio de Janeiro, né? E também no Rio de Janeiro tivemos também essas revoltas, né? Depois aqui no sul do Brasil, né? Uma região contestada por Paraná e Santa Catarina, tivemos a Guerra do Contestado, já leva esse nome, né? Uma região ali que é onde tanto Santa Catarina como o Paraná reivindicava essa região, né? E ali houve também um conflito com camponeses ali na construção de uma ferrovia, né? Uma empresa americana ali. Então esse foi um conflito também sangrento que, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas ali em confronto com o exército do governo brasileiro na época, né? Então esses movimentos aqui, pessoal, né, de revoltas aconteceu no período da República já, né? Já no período aí onde o Brasil era governado por presidentes civis e eleito por voto popular, tá bom? Então, o que vai acontecer, pessoal, né? Nesse período vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial. Só que, pessoal, esse vídeo aqui nós não vamos falar da Primeira Guerra Mundial em si, tá? Eu vou falar do assunto de Primeira Guerra Mundial num vídeo específico. Então, você já fica ligado aqui no canal, que a próxima aula, que é a aula de número 4,
será só sobre a Primeira Guerra Mundial. Só para nós não sair do foco aqui do Brasil que nós estamos estudando, mas lembrando que a Primeira Guerra Mundial acontece nesse período, né, da nossa República, né? 1914 até 1918, né? Então vou falar um pouquinho, né, vou gravar um vídeo especial falando da Primeira Guerra Mundial, e onde eu também vou explicar como foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Então vamos falar então da primeira era Vargas, né, 1930 até 1945, e da chamada Revolução de 30, né? O que é a Revolução de 1930? O que foi, né? Foi o nome do movimento, né, identificado como revolução, mas que teve características semelhantes a um golpe. Novamente você vai ver que a palavra golpe vai aparecer aqui, né, na história do nosso país, né? Então esse movimento vai dar fim aí à chamada República do Café com Leite. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, né, o país era governado, né, por um representante ou de São Paulo ou de Minas Gerais, né? Então o que acontecia nessa época? Ah, eles revezavam no poder, né? E agora vai acontecer um fato curioso que vocês vão ver, né? a, as eleições de 1930, ela foi marcado por um fato muito curioso na época, porque o então, né, presidente do Brasil na época, Washington Luiz, né, que era de São Paulo, representante de São Paulo, né, ele não aceitou de ser substituído por um governo, um presidente de Minas Gerais. Ele lança um apadrinhado dele, né, chamado Júlio Prestes, né, contrariando aquele acordo que eles haviam acordado de revezamento no poder, né? Vai acontecer então, Minas Gerais vai se aliar com o Rio Grande do Sul e com o estado da Paraíba e vai lançar um famoso, né, presidente que passou pela história do nosso país, que também virou filme, né, que é Getúlio Vargas. Então ele vai encabeçar a chapa, né, da Aliança Liberal, né, e vai disputar a eleição então com Júlio Prestes. O que vai ser o resultado dessa eleição, né? Essa eleição, quem vai vencer vai ser Júlio Prestes, né? Mas aí a chapa comandada ali pelo Getúlio Vargas, né, por João Pessoa, né, da Paraíba, vai contestar o resultado dessa eleição, alegando fraude, né, e diz que houve fraude de ambos os lados. A história do Brasil conta isso, né? O que vai acontecer nesse período, né? Que eles não vão aceitar esse resultado da eleição, né? E vai acontecer que Getúlio Vargas vai dar um golpe, né? Juntamente com o Exército. Vale lembrar que o próprio Getúlio Vargas ele era do Exército, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E o que vai acontecer então? Ele vai assumir o governo no Brasil. Primeiro um governo provisório, né? E depois então ele vai assumir então como presidente do nosso país. E no governo dele vai ficar marcado por uma forte centralização do poder. O que é uma forte centralização do poder, pessoal? É que ele vai centralizar as ações, né, o comando da administração do nosso país na mão dele, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai limitar a área de ação dos estados, né? Os estados ficam proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. As polícias estaduais e de artilharia e aviação seriam subordinados ao exército, né? Coisa que hoje vocês veem que é as polícias militares e as polícias civis, elas são subordinadas ao governo do estado e não ao governo federal, né? Mas nessa época ele centralizou o poder na mão dele, né? Ele assume então em 30 e em 32 ele já tem o primeiro problema para resolver. Qual é o problema? A Revolução Constitucionalista, né? Também chamada de Guerra Paulista, né? Então, como ele centraliza o poder na mão dele, né? O estado de São Paulo sempre foi um estado, pessoal, né, que sempre deteve uma economia muito forte, né? Ela é responsável por boa parte do PIB do Brasil, né? O estado mais rico da Federação do Brasil. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão ficar descontentes e vão, então, partir para a guerra, né? Isso ficou marcado e até um feriado no Brasil, 4 de julho, né? 4 de julho de 1932 é onde inicia, então,
essa revolta aqui, essa revolução, né, chamada de Revolução Constitucionalista ou Guerra Paulista. Né? Qual era o objetivo dessa revolução? Derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição. Isso era o que eles estavam reivindicando. Né? Então, nesse conflito, né, foi a primeira revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Né? Foi um conflito armado, pessoal, né? E foi uma guerra civil, né? Nos moldes lá, guerra lá dos americanos, né? Na batalha lá dos americanos também, que houve entre eles lá, né? Então aqui nós tivemos, infelizmente, né, um total aí de muitas pessoas mortas, né? Dizem oficialmente que é 934 pessoas que morreram nesse confronto, né? O estado de São Paulo, né? Contra o governo do presidente Getúlio Vargas, né? Mas alguns historiadores dão conta de que esse número chegou até 2.200 mortos, né? Veja bem, né? Então aqui eu tenho um cartaz aqui, né? Isso era uma propaganda chamando as mulheres para trabalhar como enfermeira, né? A gente sabe que um conflito, né, vai ter muitas pessoas feridas. Então, não sei se você sabia dessa parte da nossa história, mas já houve uma guerra civil aqui no Brasil, né? Brasileiros contra brasileiros, né? Essa batalha chamada de Guerra Paulista, né? Então agora Getúlio Vargas, então agora ele assume, né, o governo, não mais provisoriamente, né? Mas então ele vai fazer o quê? Ele vai instituir aqui uma nova Constituição, né? Essa Constituição é a de 1934. Essa é a terceira do Brasil, né? 1934. Lembrando que nós estamos na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né? Essa Constituição já é a sétima, né? Nós já tivemos sete Constituições até hoje no Brasil, né? Para quem não sabe, Constituição é um conjunto de leis, né? É a lei maior que rege um país. Nada pode estar fora da Constituição. Se for inconstitucional, não serve, né? Embora que isso também é discutível, né, porque tem muitas coisas, né, que acontecem no nosso país que, se a gente for olhar bem a Constituição, muitas vezes foge ao parâmetro do que está estabelecido lá na Carta Magna, né? Então, esse documento é o documento mais importante que nós temos. Através desse documento, nós temos as nossas garantias ali estabelecidas, né? O seu direito de ir e vir, o seu direito de exercer crença, né, a sua fé, né, tudo isso está ali garantido na nossa Constituição, né? Pessoal, então, essa Constituição, ela foi, acredito, né, no ponto de vista do histórico da época, uma Constituição que trouxe muitos benefícios, né? Nós vamos ver alguns benefícios dessa Constituição de 1934. Foi aqui que vai surgir a Justiça do Trabalho, vai surgir o salário mínimo, vai surgir a proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas diárias, férias remunerada, né? Descanso semanal, olha só, né? Trazia ainda o voto secreto, lembrando que o voto era aberto, como eu falei para vocês ali no voto de Cabresto, agora não, agora o voto é secreto, né? E pela primeira vez as mulheres podem votar, né? Que já estava previsto, né, no Código Eleitoral de 1932. Então, olha só, né, naquela Constituição lá outorgada por Dom Pedro II, né, aquela lá as mulheres e nem pessoas pobres podiam votar. Aqui já é uma conquista das mulheres, né? O que mais acontece durante essa primeira era Vargas, né? O Getúlio Vargas cria, né, a, a CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Então a Carteira de Trabalho, ela foi criada durante o governo de Getúlio Vargas, por isso que ele tem assim uma relevância muito grande quando se fala dos direitos trabalhistas, né? Logo se lembra de Getúlio Vargas, né? O que também acontece nessa primeira era Vargas, o governo de Getúlio Vargas? Criação da Justiça do Trabalho, né, onde até hoje, né, essa justiça funciona ali para resolver demandas dos trabalhadores, né? Como falamos, né, da carteira de trabalho, a instituição do salário mínimo no Brasil, né? O descanso semanal recompensado, né? Hoje você tem uma folga sábado, domingo, né? Aquilo ali você não perde por estar no seu descanso semanal, né? E também regulamentação do trabalho de mulheres e menores de idade. Né? Só que tem um porém, pessoal, né? Por
por lei, né, como era no Brasil nessa época, né, a cada 5 anos tinha que ter eleição para presidente, né? Se ele entrou em 30, né, em 35 ele deveria sair, mas ele foi postergando a sua saída da presidência da República, né? E as eleições nada de acontecer. Quando chega em 1937, o que acontece? Ele dá outro golpe, né? Então, ele estabelece uma nova Constituição, agora ele vai outorgar, como fez lá o Dom Pedro lá, quando ele assume como imperador, né? O que vai acontecer aqui? Ele vai novamente mostrar-se um autoritarismo, né? E vai substituir governadores, colocando interventores, né? Essa Constituição de 1937, quando ele vai estabelecer essa Constituição, né? Ele vai então dizer assim que ele vai ter um poder moderador também, porque ele vai ter essa prerrogativa de substituir governadores, né? Como ele fez, né? Fechou o Congresso Nacional, né? A Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, né? Então, é o chamado governo ditatorial de Getúlio Vargas, né? E lembrando que também é no governo de Getúlio Vargas, né, nessa primeira era Vargas, que compreende o período de 1930 a 1945. Então ele gostou do poder, ele ficou 15 anos. Depois ele volta na segunda era Vargas, que é assunto para outro vídeo, né, e vai acontecer o seu suicídio, né, que nós vamos também mencionar isso também. Então estou falando aqui, pessoal, da história, é um período longo, né, e a gente está fazendo aqui um resumo, né, falando dos principais fatos que ocorreu durante a história do nosso país, né. Então aqui nós vamos ter algumas realizações e fatos que aconteceu nesse período aí do governo do Estado Novo, governo ditatorial de Getúlio Vargas, né? Então vamos ver aqui, ele, então como eu falei, né, começa a censurar alguns meios de comunicação, alegando o perigo, né, do comunismo na época, né? A criação do departamento de imprensa e propaganda, né, onde ele vai usar muito a rádio, né, na época não tinha ainda a televisão, mas ele usa muito o rádio como propaganda. Sempre a propaganda, pessoal, isso pode até cair, talvez não caia em ciências humanas, né, mas talvez caia em outra linguagem, né, a questão da propaganda, isso é muito utilizado na campanha, né, os políticos hoje utilizam muito disso, a gente sabe que hoje não, eles usam todos os recursos, mas o que mais traz resultado hoje é a internet, né? Então, se liga aí na sua prova, né? A internet hoje é o veículo essencial hoje, né, para os políticos estar desenvolvendo aí suas campanhas, né, publicitárias, né, para a sua eleição ou até mesmo reeleição, né? Então aqui houve, né, bem a molde de ditadura, né, perseguição de opositores, inimigos políticos, né, repreensão de greves, manifestação, né? E aqui o Brasil então entra participando da Segunda Guerra Mundial, né? E nós não vamos falar nesse vídeo da Segunda Guerra Mundial, vou fazer um vídeo específico para vocês falando do que foi os principais fatos que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui também é o controle dos sindicatos, nesse governo dele, a criação e a consolidação das leis de trabalho, como nós falamos ali, em 1943, né? Justiça do Trabalho, a criação de uma nova moeda, o cruzeiro, né? Então agora o Brasil vai usar essa moeda, né? O valor monetário aqui do nosso país, né? E vai acontecer também, né, nesse governo de Getúlio Vargas, a criação da nossa primeira Companhia Siderúrgica Nacional, a chamada CSN. Então aqui, pessoal, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, né? Então essas duas companhias elas foram construídas durante o governo de Getúlio Vargas, né? O Brasil precisava de uma indústria de base, né? Precisava desenvolver-se industrialmente, não tinha condições de trazer essas indústrias de base aqui para o nosso país. O que vai acontecer então, né? Por apoio aos Estados Unidos, Getúlio Vargas vai firmar um acordo e empréstimo dos Estados Unidos para construir essa nossa primeira companhia siderúrgica chamada CSN. O Brasil, então, agora começa a produzir o aço, né, para produzir máquinas pesadas, né? Então, agora a nossa revolução industrial, ainda que tardia, né, começa a chegar no Brasil, né? Então, enquanto lá na Europa a revolução industrial ela vai se iniciar no final do século XVIII e início do século XIX,
a nossa aqui é meados do século XX, né? Então veja bem que nós estamos muito atrás deles nessa questão, né? Então, pessoal, esse foi alguns assuntos aqui, né, que eu comentei com vocês a respeito da nossa república, né, os anos da nossa república, né, de 1889, a primeira era Vargas, que começa em 1930 e vai até 1945, tá? E na próxima aula, que é a aula de número 4, eu vou estar falando para vocês a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? E depois, na aula de número 5, fica ligado que eu vou estar falando a respeito da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando aqui, pessoal, é a linha do tempo. Eu vou voltar lá para mostrar para vocês, né? Nós começamos lá na nossa primeira videoaula, né? Lá no período do descobrimento, em 1500, né? E nós estamos indo, né, até a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial 1914, né? Final 1918, depois a Segunda 1939, então ela se dá durante a Primeira Era Vargas, né? Então essa Segunda Guerra Mundial, ela acontece na época da Primeira Era Vargas. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, também termina a primeira era Vargas, né? Então aí nós vamos ter a sucessão de um outro presidente, nós vamos falar depois para vocês, tá? E aí então nós temos o final desse período do Brasil governado por Getúlio Vargas, a primeira etapa, porque ele volta de novo e volta com tudo e nós vamos falar para vocês também. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, né? Deixa aí o seu like, né? Se puder, compartilhar com alguém que se inscreveu na prova do Enseja, está precisando fazer a sua preparação. Lembrando que está aí, né? No mês de agosto nós teremos, então, a prova do Enseja. Então, não deixe para se preparar na última hora. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima videoaula.